Oi, 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 graça e paz, queridas, tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim, eu espero que esteja tudo bem aí com você. Aqui comigo está tudo em paz, tudo em ordem, para honra e glória do nosso Deus. Falando em ordem, que nós vamos falar um pouquinho, querido professor. Você sabe que nós estamos aqui na série sobre atribuições do professor. Nós acabamos de encerrar a série do coordenador pedagógico e suas atribuições. E agora é nossa vez, professores amados, desejados, né? E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a importância de manter a ordem e como manter essa ordem dentro da nossa prática. Não só a ordem do ambiente, como a ordem do material, a ordem no comportamento das crianças, a ordem na entrega dos projetos, a ordem no cumprimento das datas, do calendário, do plano. Então isso é muito importante, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e não de desordem, e Ele é um Deus de paz. Então deixa de enrolação e bora pro vídeo. Exatamente. A paz que excede todo o entendimento, ela não pode vir quando a nossa vida está em pura desordem. É incompatível, não existe acordo entre a desordem e a paz, né? Você já observou que quando você está com a sua casa toda desorganizada, você não consegue dormir direito? Ou talvez sim, não sei se para você isso é um problema, mas para mim é um problema. Quando eu estou com muita coisa para fazer, muita coisa acumulada, eu começo a perder sono. Meu sono não fica aquele sono, quando me deito logo pego no sono, porque o Senhor tem cuidado de mim. Porque fica ali no meu subconsciente aquelas, né? A consciência acusando-lhe, olha, você está desorganizada, você precisa se organizar. Se você se organizar, você vai produzir mais. Isso é fato. Toda vez que a gente se organiza, a gente produz mais. Se você está com seu ambiente organizado, querido professor, você produz mais, porque você não perde tempo, por exemplo, procurando um material no meio da bagunça. Eu sabia que estava aqui, onde é que está? Quando você está devidamente organizado, você fala, preciso de material A. Você vai lá e sabe onde está, porque você organizou e está lá tudo em ordem. Quando você precisa de um documento, de uma ferramenta, seja ela qual for, ferramenta que eu falo não é um alicate, mas também um alicate, uma pistola de cola quente. Quando eu falo em ferramentas, são essas, né, essas fichas que nos direcionam, nos guiam ali dentro do planejamento, a rotina, o diário de bordo, não sei como é que você chama aí. Quando você está organizado, tudo flui. E quando a sua sala de aula, você consegue manter as crianças organizadas, manter a criança em ordem, a sua aula organizada, porque muitas vezes a gente tem um planejamento e a gente se perde dentro do próprio planejamento e atropela as coisas e faz as coisas tudo fora de ordem. Quando você faz as coisas fora de ordem, mas você não faz de forma desorganizada, entendeu, né? Ainda dá pra gente conciliar e respirar em paz. Você só alterou a ordem, mas você fez essa alteração de forma organizada, de forma coordenada. Mas muitas vezes a gente tenta fazer alterações no nosso planejamento de forma desorganizada e quando chega lá no final você fala, puxa, eu não devia ter queimado as etapas, porque agora o que era para ter feito lá no começo eu deixei para fazer no final, só que dependia do que eu ia fazer no meio e agora eu não sei como é que vai ser e fica tudo desorganizado. E a desorganização de fato não acrescenta paz. Já diz a canção, né? Que a presença do Senhor, ela acrescenta a paz e não tem espaço para confusão.
quando Deus está no controle, quando Deus está no direcionamento da sua vida, você precisa andar de forma ordeira, de forma organizada. Aí o Senhor abençoa o nosso trabalho. Não adianta a gente querer ensinar, nós estamos falando do papel do professor que é ensinar, e falamos que ensinar requer muito zelo, ensinar requer muita organização, ensinar requer muitas coisinhas que a gente precisa levar em consideração para que você exerça esse papel de forma a agradar o coração de Deus e a agradar o coração também dos seus líderes, das pessoas que têm confiado essa missão importante de ensinar nas suas mãos. Então, querido professor, organize-se em todos os sentidos. Organize o teu material, organize a tua aula, organize o teu planejamento, organize as crianças. As crianças, quando estiver transitando pela nave, pelo o templo, que elas possam transitar isso enquanto estiver sob sua coordenação ali, que elas possam transitar de maneira ordeira, que dentro da sala de aula você conduza as coisas também de maneira ordeira, tenha ordem e muita decência quando você for fazer as coisas. Se é a acolhida, ali o plano de frequência, a chamada, a recolher ali a oferta, faça tudo na ordem, com decência, com ordem, com zelo, com cuidado, para sua aula fluir assim de uma maneira especial. Eu por muito tempo e ainda às vezes me pego muito eufórica, querendo fazer tudo de uma vez só. Olha os pássaros cantando. Querendo fazer tudo de uma vez só, porque o tempo aqui é muito curto para a gente fazer tanta coisa dentro desse tempo, e a gente acaba ficando meio eufórica, porque se demorar bastante, você acaba não dando aula, você só fica mesmo na preliminar, né, da aula, que é organizar a frequência, que é ver quem saudar os visitantes, que é recolher oferta, que é fazer a introdução da aula. E quando você vai partir para a aula de fato, alguém bate na sua porta dizendo que o seu tempo expirou, que a sua aula acabou, e você olha para os lados e fala: como assim? Eu nem dei a aula. O meu tempo foi na acolhida, o meu tempo foi na entrega do material, o meu tempo foi conversando com a criança, ouvindo o que ela tem para dizer, e a aula mesmo eu não consegui ministrar. Então, a gente precisa se organizar bastante para conciliar o nosso cronograma, o relógio mesmo, o tempo que a gente tem para desenvolver tantas tarefas. São muitas tarefas que a gente tem que desenvolver nesse pouco período de tempo que é disponibilizado para a gente dentro da salinha. Você vê, na escola tradicional, tem escola que chega até 6 horas, 5 horas de aula, no mínimo 4 horas diárias de aula. Então a gente fica aí na igreja com um conteúdo tão lindo, tão extenso, que é a palavra de Deus. A gente fica aí às vezes com 45 minutos, 1 hora e meia, no máximo 2 horas, estourando de tempo. Falo assim: nossa, que absurdo, 2 horas. Eu gostaria de ter 4 horas para estar junto com as crianças, ministrando ao coração delas, me divertindo com elas, brincando, sabe? Mas infelizmente não é assim. Então, eu conto muito com a participação dos monitores para ajudar o professor a se manter organizado, pelo menos no sentido de cuidar dessa parte do plano de frequência. É sua atribuição, tá, professor? Manter esse plano atualizado. Agora, se você vai solicitar que o seu monitor faça isso, é uma sugestão para dinamizar o tempo. E enquanto ele vai fazendo isso, o que for possível fazer sem interromper a aula, que faça. Como, por exemplo, a frequência. Ele pode fazer a frequência, ele conhece as crianças, pega a ficha individual de cada um e já vai marcando ali
já vai observando se tem Bíblia, se não tem Bíblia. A ofertinha, já vai recolhendo um envelopezinho de cada um ali com a ofertinha do dia. Não sei, organiza aí dentro do seu tempo, organiza da forma que dá, para a gente avançar no trabalho, para a gente superar essas dificuldades de tempo que a gente tem. E um fator crucial que impede muito a gente de exercer as coisas assim dentro do tempo é a desorganização. Então, quando você está desorganizado, você fica em dúvida do que fazer, com dúvida onde está, e acaba que a dúvida nos atrasa, a dúvida nos paralisa. Então, a organização vem para solucionar de vez esse problema. Sem organização, a gente não pode ter dinamismo. A sua criança precisa estar organizada, ela precisa entender, eu vou chegar e vou fazer isso, isso e isso, e é assim que vai ser, ao invés de você estar lidando com o fator indisciplina, né? A gente viu no vídeo anterior, de você estar ali batendo na mesma tecla, tentando dar aula, e a criança desorganizada, material desorganizado, tudo desorganizado. Então, só de falar já dá aquela agonia, né? Por isso, para você não ficar agoniado, para que eu não fique agoniada, eu aposto na organização, na ordem, na decência, no progresso também. Ordem e progresso. Então, fica na paz do Senhor. Não esquece de se organizar, porque quando você se organiza, você ganha tempo. Você dinamiza, você otimiza esse tempo, e isso é bastante proveitoso para a gente que tem tão pouco tempo para estar ministrando aula para as crianças. Eu fico por aqui hoje, te vejo no próximo vídeo. Fica na paz do Senhor, e a palavra de ordem é: organize-se. Tchau, até amanhã.